Oi, boa noite. Hoje a nossa live foi um pouquinho mais tarde, mas já já a gente dá início aqui. Só aguardando o Instagram tá entregando para as pessoas e a gente já inicia. Vocês estão me ouvindo bem? Hoje a live do projeto Conhecendo Autores Nacionais, né? A gente vai estar recebendo a autora Denília Carneiro. Vai ser bem interessante, vocês vão conhecer um pouco da história dela, né? E acredito que vocês vão gostar bastante. Hoje a gente começou às 20 horas, geralmente são às 19h30, mas a gente está fazendo a famosa quebra de padrão, né? Então a gente vai estar iniciando já já, só tô aguardando ela chegar. Enquanto isso, se quiserem convidar os amigos para participar, podem estar chamando. E se caso também vocês tiverem alguma pergunta que quer que a autora responda, pode estar falando, tá? Nossa convidada já chegou aqui. Só tô aguardando mais uns minutinhos pra gente iniciar. Em seguida a gente já começa a nossa live. Também queria já falar para vocês, eu sempre indico um livro, né? No início de cada live eu sempre indico um livro. E essa semana, eu não estou com ele aqui em mãos, mas essa semana eu quero indicar o livro, chama O Poder do Agora. É um livro bem interessante, né? Muito bom para quem é ansioso ou ansiosa. Então é bem interessante esse livro, super indico para vocês, em qualquer fase da vida de vocês, para estar lendo este livro, porque ele fala exatamente o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida, quais as coisas que seriam ideal para a gente dar atenção, né? Porque às vezes a gente acaba vendo muito o lado negativo das coisas, e neste livro ele ensina exatamente o quão é o poder do agora, né? Então é bem interessante, não deixem de ler, depois eu vou estar postando aqui certinho para vocês estarem vendo. Então, a nossa convidada hoje é a autora Denília Carneiro. Eu já vi que ela chegou aqui. Denília, pede para estar participando aqui, que eu já aceito você. Quero que vocês recebam com muito carinho essa autora. A gente já vai iniciando. Esse projeto, né, Conhecendo Autores Nacionais, eu iniciei o ano passado, em janeiro do ano passado. Então, janeiro deste ano fez um ano, né, que eu iniciei esse projeto. Que eu tenho a minha intenção com esse projeto é para que as pessoas conheçam mais os autores nacionais e que dê a oportunidade de conhecer esse universo dos livros nacionais, né? A gente não tem a perder em nada para outros países, porque aqui a gente tem, fala grandes autores, autoras, e é de todos os gêneros, né? Então, assim, não gosto de terror, eu gosto de romance, tem terror, tem romance de época. Então, assim, tem de todos os estilos, basta você querer escolher um para você. A gente vai estar recebendo aqui a autora. São 5 minutinhos, acho que já vai estar entrando. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho. Pronto, agora tá melhor. Ah, tá ótimo. E aí, tudo certo? Deu tudo certo hoje? Deu tudo certo, coloquei ali a menina para dormir mais cedo. Porque criança é assim, né? Por mais que tenha uma rotina, parece que adivinha quando a gente se planeja fazer alguma coisa, né? Ah, isso é. Eles parecem que tem um radarzinho, né? Hoje eu preciso fazer isso, então eles É, mudam. Eu sou mãe de três assim filhos, eu mesmo. sei bem. Quando você falou, eu falei, eu bem sei. Tenho três, então É, eu, eu sei que não eu, é fácil.
Eu tenho dois, só que um já é maiorzinho, tem 10 anos, 9 anos. Então é mais fácil, né, de lidar. Fica aí quieto. Mas a outra, de menorzinha, aí já é mais complicado. Mas é assim mesmo. A gente que é mãe, a gente tem que ir se adaptando, não tem jeito, né? A gente tenta fazer sempre o melhor, mas E tem hora que foge das nossas mãos. Mas olha, já queria te é agradecer assim muito, que eu mesmo. sei que não é fácil, né? Tem que se organizar, tem que fazer tudo para estar presente aqui esse horário. Então, assim, já queria te agradecer muito por aceitar participar desse projeto. Eu estava falando aqui que esse projeto eu iniciei o ano passado com a intenção mesmo de Uhum. fazer divulgação das autoras nacionais, né? Porque a gente tem uma riqueza aí de autores e autoras espalhados nesse mundão aí. E que, assim, é somente a Verdade. oportunidade para as pessoas querer conhecer, né? Então, depois que eu conheci a Uhum. leitura nacional, não larguei mais. Então, assim, Pior, é sempre nacional. Então, assim, queria te agradecer. eu entendo essa questão da Queria te leitura, né? agradecer Porque mesmo. antigamente eu só. Pode falar, Jana. Desculpa te interromper. Imagina, pode falar. Não, você falou assim, né? Depois que conheceu a literatura nacional, que não largou mais. Eu falei assim, eu entendo porque bem antes eu também só lia livros estrangeiros. E aí, quando eu entrei nesse meio como leitora, e aí eu até tento pegar uns livros estrangeiros, mas eu só vou para aqueles autores que já é ali do meu cotidiano, os estrangeiros. Aí eu nunca consigo pegar um autor novo estrangeiro, porque eu prefiro dar a preferência para os nacionais. Exatamente, eu tô nessa fase. Olha, gente, não sei se vocês estão escutando aqui atrás, porque assim, aqui onde eu moro nunca tem barulho. Mas hoje que eu vou fazer a live, eles decidiram mexer com, acho que é uma bomba, alguma coisa aqui atrás do muro, atrás, e tá esse barulho. Não sei se vocês estão ouvindo. Mas para mim ele fica bem alto. Eu sou assim também, eu lia muito os estrangeiros. Aí, quando eu conheci o livro nacional, eu falei, nossa, gente, o primeiro livro nacional que eu li foi da Tatiana do Amaral. Então, aí depois não Uhum. larguei mais, né? Conheci os outros livros da Tati, foi apresentada pela Sheila Power, não sei se você conhece ela. Não. E aí ela me apresentou, já entrei no grupo da Tati, pronto, aí já era. Eu falei, se for um caminho sem volta, porque aí eu não quis mais largar dos autores nacionais. Foi conhecendo um, aí um indica outro, aí a gente vai conhecendo. Então, assim, hoje, estrangeiro, só existe duas autoras que eu leio estrangeiro. Quando elas lançam algum livro, eu leio. É a Júlia Hum. Quinn, que é romance de época, e a escritora da coleção da Irmandade da Daga Negra. Só. Eu não vou me atrever Hum. a falar o nome da mulher, porque para não passar vergonha, né? Então, Eu nem sei qual é o nome dela. pois é, Já mulher. eu é a Viquela de Penélope Ward. Pra mim, essas duas aí. Falou Gente, assim, você ia lançou um adorar a livro, eu já Sheila, tô aqui então. pegando pra ler. A Sheila é louca pela Penélope. Ela me indica direto os Ave livros da Trevas Maria. para me ler. Ela É gosta de. maravilhoso. E quando junta as duas, então, parece que, tipo assim, nasceram para escrever juntas mesmo, porque você não consegue diferenciar qual é a escrita de uma e qual é a escrita da outra. De tão perfeito que se encaixam as duas. Então, tá vendo? Exatamente isso. Mas, Denise, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, né, que entrou aqui. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco de você, né? Quem é a Denília? Como que você conseguiu, como que você iniciou nessa carreira de autora, né? O que te incentivou Hum. a seguir este caminho? Bem, oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Jana, muito obrigada pelo convite. E vamos lá. Eu comecei como leitora, vamos, né? Claro. Antes disso, antes de eu entrar nesse mundo como autora, eu era uma leitora que lia muito Nicholas Sparks. Não aguentava ver um livrozinho dele que eu tava ali. E romance de banca. Quem me apresentou os livros de romance de banca foi tias minhas, né, por parte de pai. E aí sempre que ela falava assim, esse daqui você pode ler. Logo eu era menorzinha, né? De menor, no caso. E quando foi mais ou menos em 2014, 2013, eu conheci o Wattpad. 2013 para 2014, eu conheci o Wattpad. E no finalzinho de 2014, eu li um livro nacional lá no Wattpad. Eu falei, olha, porque por mais que já tenha tido autoras já de renome, como Tatiana Amaral, Karine Risse, Mila Wanda, que naquela época, né, tava no auge, tudo isso, eu não conhecia elas e não conhecia ninguém por perto de mim, de leitores, que
liam nacionais, né? Sempre eram os livros estrangeiros, porque, querendo ou não, ainda é muito pouco falado, né? Hoje tem as bienais aí que a gente só vê, na verdade, quando a gente vai. Quem não tá por dentro acaba ficando sem saber porque se valoriza muito os de fora, né? Mas vamos melhorar isso aí com a Surrec, aí é o livro dela vindo na Netflix, né? Ave Maria, eu tô feliz aqui como se fosse algo meu. E aí, lá em 2015, né, eu li esse livro nacional de uma autora que ela só escreveu esse livro, infelizmente, né, porque ela tinha uma escrita muito boa. E eu falei, então eu também vou tentar escrever. E na época eu tava terminando de assistir The Vampire Diaries. E o meu casal, que eu sou uma Delena aqui de carteirinha, tinham terminado. Eu falei, vou escrever uma história para eles. E eu comecei a escrever e fui postando no Wattpad. Então, nada sem muito assim, aquela visão de, eu vou ser uma autora nacional. Eu só queria escrever porque eu queria criar minha historinha ali de Dom e Helena, né? Uma fic, né? Só que com os nomes diferentes. E quando foi em 2017, eu me mudei de cidade, porque meu esposo foi transferido de cidade lá do emprego, né? E eu falei assim, e agora eu vou fazer o quê? Porque eu saí do meu trabalho. Eu falei, vou me dedicar aos livros. Então foi em 2007 que eu me consolidei e realmente dizer assim, vou escrever. Eu tinha um menino, meu filho na época tinha 3 anos. E aí eu comecei a escrever, postei meu primeiro conto na Amazon. Depois, quando eu já estava preparando um outro livro, aí eu lancei pela editora Hope. Foi a primeira casa editorial que abraçou, né, me abraçou e abraçou o meu projeto. E depois comecei a lançar outros livros nacionais. Só que assim, no início, ainda ficava aquilo, não era uma renda para mim. Como lá em 2017 eu estava em outra cidade, com um filho pequeno, não conhecia ninguém, eu deixei como hobby para distrair a mente. E aí eu fui tomando gosto na escrita. Quando a gente começa a escrever, você começa ali, desenvolver história, a gente acaba se apaixonando mais ainda. E aí eu voltei para a cidade que hoje eu moro atualmente, que é em Feira de Santana, e continuei escrevendo. Trabalhei fora e aí tentava conciliar. Até que em 2018 eu falei assim, não vou mais trabalhar, vou aqui viver só dos livros. E aí eu me dediquei e passei a viver só dos livros mesmo, assim, como profissão, né? E aí, quando foi em 2020, não, 2021 eu engravidei, 2020 eu engravidei, 2021 tive minha filha, tive problemas pessoais, assim, com familiares, e eu falei assim, tive que me ausentar um pouco desse meio, porque eu precisava me encontrar, né? Nesse meio todo eu acabei me perdendo por muitos problemas. E aí eu fui trabalhar fora de novo, e hoje eu concilio o trabalhar fora com a escrita, porque eu precisei desse tempo. E, enfim, aí hoje eu tô assim agora, né? Trabalho fora, trabalho com os livros, trabalho com diagramação de livro e tô sempre aqui, voltando aos pouquinhos agora, porque a gente que tem um bebezinho pequeno não tem aquele tempo livre como quando não tem. Então, exatamente. A gente tem que ficar conciliando tudo, né? Então eu falo assim que as autoras são aquelas super-heroínas mesmo, porque a maioria trabalha em outros empregos, né? Aí escrevem, aí é mãe, é esposa, é filha, né? É irmã. E tem tudo isso que a gente tem que. A gente sabe que a gente tem que conciliar o tempo com tudo, né? Porque você fica sem dar É atenção para verdade. alguém, pessoal, olha. Fulano não quer mais nem saber da gente. Tá lá estranha lá no Agora tá mundo ali. dela. É assim mesmo. É É assim muito mesmo. gostoso. Qual foi o nome do seu primeiro livro que você publicou, que você falou? O meu primeiro livro foi Corações Apaixonados. Tá, eu tô vendo Eu se eu acho relancei ele aqui. ele. É. Isso, você vai ver ele aí. Eu relancei ele esse ano. Eu lancei ele na Amazon em 2017. Lancei ele pela Amazon Esse, né? e pela. Esse aí mesmo. E pela editora Hope, né? E antigamente ele era uma duologia. Ele foi dividido em 2 livros e esse primeiro livro acabava numa parte muito tensa, né? De um acidente. E aí e o povo ficava desesperado. Eu falei, Fica meu Deus. doido. Eu tinha um final para ele, mas. Eu falei, não, vamos escrever aqui um outro livro. Aí eu fiz mais um pouquinho, assim, só para complementar. E acabou virando uma duologia. E aí anos se passaram. Vai fazer 10 anos, não vai fazer. Aí isso aí é Proposta Indecente, que fala de personagens secundários que estão lá em Corações Ah, Apaixonados.
adoro isso, adoro os personagens secundários. Eles acabaram se destacando tanto, né, que na época o bom do Wattpad é isso, é a comunicação muito direta com o leitor. O que às vezes Sim. a Amazon, não, o Kindle não tem, né? Você lança, o leitor vai lá ler, alguns avaliam, outros não. E o Wattpad não, tem aquela questão do comentário. Então, quando o leitor comenta, a gente está ali interagindo como se fosse uma rede social. Sim. Então era muito bacana. Aí os leitores falavam assim, eu quero tanto o livro do Pierre. Eu falei, peraí, então. Aí terminei esse, escrevi o livro do irmão de Pietro, que é de Corações Apaixonados. E aí a gente fica assim, né? Eu quero um livro do personagem secundário. A gente não quer escrever, mas aí o povo pede tanto que a gente fala, vou ter que escrever aqui um livrinho para ele. Exatamente. E a gente como leitor é assim, né? A gente sempre gosta, porque eu adoro aquelas amigas muito doidas que tem nos livros, ou aquele amigo que vem dar aquela sacolejada na gente, né? Então eu sempre É gosto assim muito. mesmo. Então, quando tem a continuação assim, eu acho muito legal. E eu não entendia antes que precisava mesmo fazer avaliação na Amazon. Então, assim, eu já li muito livro. E aí eu achava que não precisava. Eu falei, isso é uma coisa, eu achava que não influenciava para o autor, né? Então, Aham. assim, eu lia muito livro, eu marco todos os livros que eu li, eu sou falei que é aquela louca, né? Que marca assim na capa do livro. O dia que eu iniciei, o dia que eu finalizei Lido. aquele livro. E exatamente. Então eu Sim. coloco. Então, já li muito livro na vida, eu tenho uma lista, uma planilha com meus livros, mas aí eu nunca não Eu já fazia. tentei fazer, mas no meio do caminho, assim, do ano, eu acabei, esqueci de anotar o livro que eu li, aí desisti de anotar. E agora o Kindle também ajuda, né? Porque ele mostra os livros que você leu, né? Dá para você E ver isso também. quando você finaliza a leitura. Aí ele mostra. Mas aí eu tenho também uma planilhinha de Excel, mulher. Olha a loucura. Ah, Aí eu coloco o nome do livro, a autora, quando eu iniciei, quando eu finalizei, se foi livro que eu fui beta, se foi livro que eu li em e-book, se foi físico, eu coloco tudo na planilha e deixo lá. Então eu vou toda organizadinha. Então, aí eu não sabia que era tão importante para o autor fazer. Então, aí depois que eu comecei a participar desses grupos das autoras nacionais, elas falam, gente, faz Sim, avaliação lá, depois que você avalia. lê, avalie lá, faz. E agora também tem uma coisa que ajuda o autor, é um tal de destaque, né? Que você, quando você está lendo, você pode destacar uma É, parte do livro que você uma gostou. frase, tudo É, isso. Tem livro que você entra e tem lá, né? Logo quando você baixa, aí aparece a informação. Esse livro contém não sei quantos mil destaques. sim. E aí isso é legal também, Porque isso porque aí é vai fazendo bom, a Amazon porque tá entregando mais para o pessoal, né? Isso, isso. E é bom, principalmente às vezes, assim, quem é do Instagram, né? Às vezes quer fazer um cortezinho e quando pega esses livros que tem um destaque, ele mostra justamente frases ali que outros leitores leu e gostou, então já acaba virando um cortezinho, né? Para uma divulgação, para tudo isso. É muito legal. Então, eu aprendi recentemente dessa parte do destaque aí, a Jana Perla, que ela tá aqui também, né? Eu falei assim, os nossos nomes são parecidos. Eu falei, eita, as mulheres Parecido. lindas, porque aí, e quando junta as três Janas, Janaína Rico, Jana Perla e eu, né? Aí eu falei, não dá pra ninguém, Pia, três Janaína. Não é aí, É ó. bom. Esse Proposta Indecente também foi um relacionamento com capa nova, né? Porque É. antes, quando eu lancei ele em 2018, eu lancei pela editora Rico, lá da Janaína Rico. Ele era uma outra capa. Aí teve o livro físico, só que a editora ele teve toda uma transformação, mudou as indicações, né? A classificação, tipo assim, o meu é romance erótico, né? As Sim. classificações literárias dele mudou. E a Jana acabou também dando um tempo, estava investindo em outras coisas e a gente foi encerrando o contrato. Mas ele já foi lançado em físico e já foi lançado em e-book com outra capa também. Vou até pegar aqui para mostrar aqui qual foi a capa desse proposta. Aqui. Esse Proposta Indecente antes foi essa capa aqui. Olha que lindo. Tá lindo. Era. Aí depois, quando eu saiu do selo da Rico, né, eu falei assim, vou mudar as capas dele e lançar, né, mostrando como eles são um complemento, que é o personagem secundário, e um deles é irmão do livro lá do primeiro livro. Eu falei, vou botar aqui, que é uma série com as capas parecidas, que aí vai um puxando o outro. Legal. Legal. E as capas, você tem dificuldade para escolher as capas? Ou quando você monta a história, você já visualiza o que você vai querer na Muitas capa? das
muitas das vezes eu amo capa, né? Então, muitas das vezes eu tenho uma capa antes, entendeu? E a minha capista hoje, atualmente, é a Fantasy Design, a Beatriz, e ela é maravilhosa. Então, às vezes eu vou lá, escolho só um casal. Ah, eu queria uma capa assim, mais ou menos com esse casal, e pego alguns pontos, assim, do que tem na história, e ela vai lá e capta a minha ideia e consegue me entregar, assim, bem ótimo. Às vezes eu dou 2 ou 3 opções de casal, porque você vê a imagem crua uma coisa, mas quando Sim, você joga ali na montagem, às vezes não fica boa, às vezes fica muito melhor do que você imaginou, tudo isso, né? Mas verdade. muitas das vezes minhas capas ficam prontas antes da história, porque eu olho a capa e digo, preciso escrever aqui uma história para esse livro aqui. Olha que top. Menina, eu também sou apaixonada por capa. Eu falo que eu sempre conto aqui que eu escolho o livro pela capa mesmo. Então, Eu inclusive, o primeiro também. livro seu que eu iniciei foi o Derek, porque a capa me chamou a Ah, atenção assim. Então, aí eu comecei pelas capas, né? E aí depois eu tenho esses outros dois aqui, ó. o Dominique e o Tá Lucas. vendo? Ah. Ó. Então, É aí o Dom aí. as capas me chamam muito a atenção. Então, a maioria dos livros, eu olho a capa, me chamou a atenção e falo, é esse. Então, eu inicio. Ah, eu Então, também, ai, Jana. eu adoro, gente. E o Derek, então, maravilhoso, Ai, né? Aquele irmão gêmeo do Leon. Ali foi um livro que eu escrevi em parceria com a Liz. A gente tem uns projetos assim, vamos escrever um livro em parceria, a gente é a mesma temática, né? E a gente une a história em algum ponto. Tipo, tem o Derek, que é irmão do Leon, né? Um irmão gêmeo. olha, Aí a gente tem um outro projeto também e vamos lançar um outro projeto aí mês que vem. olha, gente, já tem novidade aí. Eu vou pedir para ela contar mais no finalzinho pra gente aí. Então, isso é muito gostoso. E eu conheço alguns capistas, né? A gente conhece o. Olha, menina, tá com o nome dele na boca agora para falar. Calma. Jana, me ajuda a lembrar aí. O Denis. O Denis, né? Ele é O capista da Denis, Jana Perla. conheço. O Denis, isso, ele é capista da editora Portal também, né? Se for o mesmo Denis que eu tô referindo. Deixa eu só ver se é isso. Denis Romualdo, acho que é isso. O Denis, ele é. Deixa eu ver se é ele, meu Deus, eu tô confundindo com. É Vamos Denis ver, mulher. Romualdo, não é É isso? esse mesmo, mulher, ele mesmo. É, Ele, foi ele que fez a capa do Senhor rendido pela editora Portal. Eu sou olha. autora de lá. Foi ele que fez. As capas dele é maravilhosa. Então, a maioria das capas dos livros da Jana Perla também foi ele que fez, né? Ele também fez uma capa para mim de um conto que eu estou escrevendo. E Hum. aí ele já fez a capa. Eu não terminei o conto ainda, mas ele já fez a capa para mim, né? Aí ele falou: Mas você quer como? Eu Mas falei: Ah, um pedacinho é, assim. a capa, a capa acaba dando uma inspiração pra gente dar dar um tchan mais na história. Por isso que muitas das vezes eu prefiro ter a capa antes. Ah, então, Acho que pelo fato de eu ser louca por capa, sou apaixonada por capa, e juntar isso aí fica bem melhor. olha. E eu vi você falando que você é diagramadora também, né? Sim, Porque sim. hoje é muito interessante essa parte de diagramação, né? Porque como muitas pessoas às vezes acabam não sabendo todos os passos que é para poder estar lançando um livro, né? E a parte da diagramação é essencial. Eu conheci algumas É diagramadoras essencial. também, como é que fala? Não é verificação de texto, gente, revisadora, né? Revisora. Então, aí é bem Revisora. interessante que você vai conhecendo o trabalho delas, né? E você vai vendo tudo que envolve até o livro ser publicado, né? E não é Isso, fácil. isso. Tudo Não é você paga. fácil. O povo acha que é só escrever, né? Imagina, a gente vai pensar que vai traçar a ideia que vai escrever, aí depois tem a parte da revisão, tem a capa, tem a diagramação. Se você for lançar um e-book, acaba sendo assim um pouco até mais fácil. Se for Sim. um físico, tem a diagramação da parte física, tem o processo de mandar ou para a editora, né? Ou se você Uhum. quiser lançar independente, mandar para uma gráfica. Então é todo um processo, né? Não é só, eu escrevi um livro, vou lançar. Não é assim. Não é A assim. gente tem que deixar ali Não. preparadinho para os Pois é, leitores. eu aprendi esse mês É, que a diagramação do e-book não é o mesmo do físico, porque eu achei, tá diagramado, gente, já foi para diagramação. Não, amiga, mas o do físico é diferente. é, o É, físico é um, o e-book é outro. olha, menina, a menina Eu tá gosto mais fazendo das a diagramações. diagramação do meu livro, de um conto que eu escrevi, né? Ela tá fazendo a diagramação, e aí ela colocou, olha, você vai querer assim, assim, aí colocou um monte de detalhe, né? Falei, amiga, vamos conversar aqui, olha, eu nunca fiz isso na vida.
Você fala em palavras que eu entendo. Não tem a menor ideia do que você tá falando aí, meu filho. Eu só entendi os tamanhos que você colocou. Agora o resto, vamos falar aí nessa linguagem aí que eu entendo. Aí ela dá risada, mas aí ela tá E fazendo, mas é muito interessante todo esse processo que vem por trás, né? E você hoje, você lança um e-book, eu dei até risada. Que eu fiz um conto que eu lancei em janeiro, no mês do meu aniversário, e aí eu publiquei ele, e aí foi vendendo tal, depois eu coloquei também ele gratuito, né, no mês de março. E aí eu dei sim. risada, né, quando caiu um valor na minha conta. Falei pro meu marido, tô rica, você nem imagina, é dinheiro demais. Ele paga nem a diagramação que eu paguei. Mas é porque conto, ele é bem pequenininho, então de fato, É, realmente, para você ter um retorno financeiro, né? Já não é tanto quando você tem um livro maior, sim, né? né? Então aí eu Tem fiz isso, mesmo assim né? para testar, Imagine, você sabe? faz um conto e só tem lá 20 páginas É, depois de diagramado. Então, né, sim. não, daqui que você junte aquele tanto de página para você ter uma rentabilidade um pouco maior, demora. Pois é, mulher. Eu fiz, sabe, para testar, para você se desafiar a si próprio. Falei, vou Sei. publicar. Se der, deu. Se não der, também. Eu tentei, né? Então, assim, eu só vou saber se deu certo se eu tentar. Então, eu coloquei. Mas também não fiquei aquela loucura de que, e se não der certo, isso. Então, fiquei super tranquila. Tá lá, né? Tá lá também, assim. Não é uma E coisa que eu fiz porque, tem que ser. Vou ficar olhando todos os dias se vendeu. Não. Coloquei. Se der certo, deu também, né? Não fiquei doida, não, porque assim, às vezes a gente fica tão nervosa, não deu certo, não vendi muito, nunca mais vou escrever. Falei, não, a gente tem que é assim tentar. mesmo, isso é ruim. É, a gente tem que tentar ir publicando. Não vendeu esse, vai escrever outro, lança, e aí vai juntando e vai ter um retorno, né? Porque se a gente fala assim, não vendeu, não vou escrever mais, já pensou se a gente desiste de tudo na vida? Só Pois porque não deu certo, né? é, aí ferrou, porque, né, como diz assim, esse pessoal famoso, né, que sempre tem grandes projetos, o que que eles falam? Quantas vezes eles tiveram uma derrota para conseguir o sucesso, né? Então, se cada derrota Pois que é. eles tivessem iniciado, olha o tanto de coisa que a gente tinha perdido. A primeira derrota, desistir, nunca mais tentar, olha o tanto de coisa que o mundo tinha perdido de conhecer. Então, tem que tentar. Tem que tentar, a gente vai melhorando. Às vezes as pessoas não gostou, mas depois a gente vai melhorando, né? Vai estudando, vai aprendendo. E assim Vai vai. aprendendo. E a prática leva à perfeição, né? Claro. Não adianta. Se você pegar um exemplo, você escreveu seu conto, vamos supor, e se imagine daqui a 5 anos, escrevendo ainda. Aí você pega seu livro que você tá lá no futuro e compara com o seu primeiro. Ia passar Não vai ser igual. vergonha, eu tenho certeza, porque falando de jeito, não acredito que eu escrevi. Mas é assim, é assim. É o A primeiro gente passo. tende a melhorar mesmo. É. Ainda bem que a gente O ainda importante tem é que teve essa a coragem, postura. foi lá e fez. Exato. E hoje tá bem mais fácil, Jana, de você publicar na Amazon. Eu lembro que quando eu comecei a escrever, eu postava no Notepad e não era tão falado assim, quer dizer, tão abertamente, né? A Hum. gente perguntava a algum autor, você lança, sabe como se filtrasse informações. Então eu comecei a escrever lá no Notepad, em 2014. Passei 2 anos para só depois ir lá para a Amazon, porque eu não tinha o conhecimento de alguém que lançava. Eu fui entrando em grupos de Facebook, né? Que hoje em dia ainda tem, mas serve muito para divulgação. Antigamente, esses grupos de Facebook tinha uma interação maior do leitor comentar, da gente postar, sabe? E hoje em dia mais não, né? Serve mais como divulgação mesmo. Então era muito difícil. Então eu entrei nos grupos, fui fazendo amizade, fui conhecendo pessoas e a gente acabou aprendendo. Hoje não, é bem mais fácil. Sim. Você ter acesso a um autor nacional, a você ter uma informação, né? Porque tá aí, em todo canto. Seja no Instagram, seja no YouTube, ensinando como postar. As feiras literárias estão cada vez mais abertas. A Amazon sempre presente nas bienais, né? Que acaba tendo aquelas palestras. Então fica bem mais fácil. Sim, menina. E assim, eu tive a oportunidade de conhecer muitas autoras que eu falo que eu levo para a vida mesmo, sabe? Que não tem problema nenhum de explicar para você. A Jana Pela, tadinha. Falei, Jana, mulher, tô batendo aqui, não tô sabendo. Não, faz assim, assim, assim. Então, assim, são pessoas que ajudam, que não tem esse problema de que, não vou ensinar como que faz, sabe?
E eu tive muita Aham. oportunidade de ter muitas autoras, assim, a Jana Perla, Jana Rico, a Sui. Gente, a Sui, que nem você falou, ai, a gente se sente orgulhosa, né? Porque saber que é uma É, a nacional Sui é e tá aquela lá. mulher, Ô, gente, demais, aonde fala a você verdade. encontrar ela lhe trata da mesma forma Pois qualquer pessoa. É maravilhosa aquela mulher. Eu conheci ela pessoalmente, num evento literário que teve em Salvador, quando eu fui morar lá em Salvador, né, na época. Ela estava lançando, se eu não me engano, o Lado Bom de Ser Traída. E aí iam pra livrarias, né? Isso, e aí eu fui lá e conheci ela pessoalmente. Fiquei apaixonada, eu já conhecia ela virtualmente, né? E depois, na Bienal, que eu fui em São Paulo, eu reencontrei com ela, tudo isso. Foi muito bacana. é. E assim, a gente como leitora, quando o autor responde pra gente, eu fico bestinha. Na Bienal que teve em São Paulo, eu não pude ir. E a Sui estava lá, e a minha cunhada foi para mim. E aí eu falei, Sui, a minha cunhada tá indo aí para comprar o livro, né? Que ela tinha acabado de lançar, um livro Caltren. Eu falei assim, olha, minha cunhada tá indo aí. Você faz um autógrafo para mim, por favor. Diana, pode mandar ela vir aqui, ela atendendo pelo WhatsApp. Eu falei, gente, olha mesmo, uma autora dessa atende a gente assim e Não é? ela No de boa. patamar que ela tá, É, assim, ela ela é não. maravilhosa demais. Então, isso é muito legal. Eu acho assim que o universo até ajuda pessoas que são assim, sabe? Que às vezes tem pessoas que, dependendo do estágio que tá, acham que é melhor do que os outros. E eu acho que o universo não vai conspirar muito ao favor de gente assim, não. Né? Porque às vezes tá lá no Mas topo, depois infelizmente vai tem cair. muitas assim, né? Existe. Ainda tem muitas Infelizmente. pessoas assim, que desistem, infelizmente. E sabendo que, assim, ninguém vai tomar o lugar de ninguém, né? Eu acho que se a gente der as mãos, se unir, se torna tudo mais forte. Porque a gente vai Exato. mostrar a voz aí da literatura nacional. Mas quando tem esse embate aí, assim, de um querendo ser melhor do que o outro, a gente acaba não destacando a literatura nacional para o mundo. Porque tem Exato. muitos autores bons, muitos mesmo, que a gente deveria ser assim aclamado e falar assim, olha, vou falar em livro e ter autores nacionais na boca do povo. Então, Que se você pesquisar ali, isso é tem autor nacional muito. na boca do povo de que leitores que estão aqui em redes sociais, que já está ali, querendo ou não, um contato com esse grupo. Mas se você pegar leitor que vai só na livraria comprar um livro, as próprias livrarias é difícil, né? Investe em autor nacional para divulgar lá. Então, Gente, muitos eleitores eu fui acabam não na. conhecendo. Pois é, porque sem, não tem às vezes muito espaço mesmo, porque eu fui numa livraria dentro do shopping aqui perto da minha cidade. E aí chegou lá, eu falei assim pro rapaz, onde fica o setor do nacional? Porque eu não tinha aquela plaquinha tão grande que nem tem dos outros, né? Falei, onde tá aqui os Uhum. nacionais? Aí ele falou, olha, tá aqui, tipo assim, espacinho assim, ó. Espacinho, eu falei assim, nossa, mas Aqui os na cidade nacional onde eu tudo moro vazio? também. Mulher, A eu falei assim, livraria meu que tem filho, aqui. Aí ela mudou de lugar, eu ainda não visitei esse novo lugar, né? Mudou, fica no shopping. Então ele mudou das salas lá que eles tinham para um outro local. Ainda não fui lá ver a arrumação. Mas antes, era como você falou, ficava lá no final da livraria, num cantinho assim, e, gente, uma prateleira minúscula, praticamente assim, minha estante aqui, que é pequena, que não é grande, é maior do que o espaço que tinha lá. E era muito pouco livro que você via, assim, contado de dedo. tá Falei, meu vendo? Deus, tantos autores nacionais, mas assim, olhando pelo lado de financeiro, eu entendo que livro físico é mais caro. Então, quando vem autores estrangeiros, eles conseguem trazer um pouco mais em conta e pelo fato que são editoras grandes, eles conseguem também fechar um pacote com a livraria, né? Do que quando Uhum. essas editoras menores. Porque muitas livrarias não pagam quando compram, né? Pagam quando vai Então, vendendo. Então tem então, todo esse exatamente. processo, né? Tem essa Mas a livraria. gente vai mudar isso, né? Ah, com certeza. Oh, com certeza. Eu fui lá na livraria, eu acho que o cara de lá já fala. Quando ele me vê entrando, aí eu tenho certeza que ele falou assim: lá vem ela perguntar. Que eu chego lá e falei assim: então, vocês divulgam um pouco, mas vocês não vão ter tarde de autógrafo, nada assim, não, com os autores nacionais. Aí, de tanto eu encher o saco, descobri que vai ter um no mês de maio. Mas você olha no site deles, não está nem divulgado.
o nome do autor. Não, não divulga nada. É Aí eu falei, horrível, ai, né? gente, coloca na rede social de vocês que vai ter esse autor nacional, né? Porque quem é leitor mesmo, adora, mesmo que assim, às vezes não é tanto o gênero que você gosta. Mas só por ser um nacional, você quer ir lá, você quer conhecer o autor. E quem sabe você goste da leitura, né? Então, eu acho que Exatamente. Às vezes não gosta porque não conhece. exato, exato. E aí eu vou no dia, vai ser em maio. Já estou aqui me programando, já marquei até na minha agenda para poder já colocar como compromisso mesmo para ir durante o dia que vai ter lá, mas ele está muito pouco divulgado. E é difícil. É, Você chega lá, só alguns autores que já são assim mais conhecidos, que aí você vê um, dois livros deles lá. Aí quando eu vou na livraria que eu encontro o livro nacional, eu falei, nossa, encontrei essa autora, eu conheço. Aí eu já tiro até foto, põe no grupo, olha, gente, encontrei aqui. Porque assim, já tá, é praticamente uma peça rara. Porque ou você encontra aquele é uma peça rara nacional, mesmo. Chega quando a gente encontra, chega a ser emocionante também, né? Olha, muito o livro legal. de fulana tá aqui, eu conheço ela, que legal, essas coisas, né? É muito legal. Aqui em Feira, né? Eu moro na cidade de Feira de Santana, aqui. Fica a 110, 120 quilômetros de Salvador, mais ou menos. E aqui fala muito pouco também de questão de leituras nacionais, né? Recentemente teve uma feira literária aqui chamada Flifes, que quem promoveu foi a faculdade daqui, a faculdade estadual daqui. Só que o que é que eles pegaram? Poesia, prosa e cordel. Sabe, organizaram, ainda fui lá, eu perguntei até o organizador do coisa, vocês não vai ter nada de romance? Não, nossa feira só é voltada para isso. Eu falei, poxa, ó, uma oportunidade de Eu queria, atrair até eu estou leitores, né, de aqui. promover tudo. E eu falei, gente, só isso, cordel, poesia. Eu Pois falei, é. não, eu fiquei passada, assim, porque foi uma feira grande, quer dizer, tinha livro infantil, cordel, poesia Ah, e pois pronto. poemas. Foi igual Imagina, teve na minha cidade. Eu fui lá toda gente, eu empolgada. Eu falei, nossa, falei, primeira feira do livro aqui. Fui lá toda e empolgada. Eu falei, gente, vou vir carregada de livro. Não, cheguei lá, só tinha dois livros de poesia e o infantil. Aí eu ainda comprei o da autora infantil, que é gente muito fina, ela. Nossa, muito legal ela. Comprei, fiquei conversando com ela sobre livros, sobre esse senhor também que tinha um livro dele escrito de poesia. Mas a gente vê que não tem muita divulgação. Porque quantos autores não nacionais a gente tem, não tem aqui na região, perto onde eu moro? Tem muitos autores nacionais que moram aqui, mas não sabe. E mesmo que é de outra não cidade, às vezes eles sabe veem se exatamente. fosse uma coisa divulgada, né? Mas é complicado. E Denília, deixa eu te perguntar E uma aquela, coisa. Quando... Diga, não, e aquela diga. coisa, se a gente quiser fazer um evento e for lá numa livraria, eles não dão liberdade pra gente falar, olha pra gente assim meio que atravessado, né? Pois é. Infelizmente, é triste. E É. graças a Deus lá em Salvador ainda tem. Não sei se está tendo pós-Bienal, mas antes da Bienal, tinha muitos eventos em livrarias, né? Tarde de autógrafo, encontro com leitores para discutir, para se encontrar, para conversar. E sempre quando tinha, assim, eu tentava dar um jeitinho de ir. Eu não tinha a menina pequena ainda, então era mais fácil para mim. Eu ia, depois voltava. Então. Mas eu acho que exatamente a oportunidade mesmo, sabe? E a livraria. Eu fui numa que tem aqui na minha cidade, que é bem pequenininha, mas eu fui aqui e eu falei para eles, falei, nossa, se caso vocês quiserem fazer uma tarde de autógrafo, eu conheço um monte de autoras nacionais que é aqui do Vale, aqui perto, né? Porque a gente fala em Vale do Paraíba, porque a gente tem cidades bem próximas aqui. Falei, eu conseguiria várias autoras para vir aqui, né? Vocês convidando, elas viriam. Tem um espaço legal, eles fizeram uma livraria com café, né? Com a cafeteria também. Mas Aqui também tem, assim. não é. Então, um espaço ótimo para fazer uma tarde de autógrafo, né? Ia chamar mais cliente para eles, porque o leitor que é leitor, ele vai e procura de um livro, mas chega lá, filho, já era. Você pega um, daqui a pouco você tá com quatro, cinco na mão, e isso é bem Não gostoso. é. É gostoso mesmo. Deixa eu te falar, quando você iniciou a escrita, tinha algum autor ou autora que você se visualizava nela? Você falou assim, olha, eu gosto muito do estilo dessa pessoa ou da escrita dela. Foi uma referência para você? A autora nacional, não, porque, como eu te falei, o primeiro livro nacional que eu li foi lá no Wattpad. E aí, quando eu li esse livro, eu falei, poxa, então eu também posso escrever. Aí foi que eu escrevi o meu, depois de quase 2 anos que eu já estava lá naqueles grupos de Facebook, foi que eu vim ter acesso a outros autores. Tanto que a Tatiana Amaral eu vim conhecer
um ano depois que eu já tinha começado a escrever. E aí eu descobri que ela já estava há muito tempo, tudo isso, né? Eu já até participei de eventos literários com ela. Ela é outra autora também, muito maravilhosa, eu gosto muito dela. Tinha a Lucy Berring, que ela até deu uma sumidinha, mas ela era no auge mesmo, a Lucy, que ela foi autora da Rico também, que ela tem o livro Eros, Apolo, é porque ela, né, sumiu, tinha Destinado a Você. É. Então, assim, quando eu digo que a minha referência era mais assim, a Vicky Kelly e a Penélope, porque eu sempre gostava muito delas. Então, não é que era referência pelo fato que o gênero literário se encaixava com o que eu escrevo, né? Então, porque eu gosto de ler, então acaba ali se associando. Então, tem muitas autoras que falam assim, às vezes tem uma pessoa que eu gostei muito da escrita, né? Eu não sei se você conhece, tem alguns que chamam ela de Alice e outras chamam de Alice, né? Que é Alice FRS. E assim, a escrita e depois Não, nunca li, não. Vou anotar aqui. mulher, depois mais Pra fácil depois eu... procurar, né? Porque cada um às vezes chama ela de Alice, eu chamo ela de Alice. E é o livro da coleção da Borboleta Negra. São um romance de época, mas ela tem também sobrenatural. A Alice FR o quê? FRS. Ah, F de depois eu vou faca, R de procurar. rato e S. Isso. E assim, a Uhum. escrita da Alice maravilhosa. A Jana Perla também, os livros da Jana. A Jana tem uma trilogia dos irmãos Mancini, que é aquela que você pega e você não quer largar enquanto não finalizar. E quando finaliza, você surta, porque você quer mais livro, entendeu? Então, é bem assim. Isso é muito gostoso. Eu É, gosto muito de autores que conseguem prender a atenção do leitor, né? Porque tem livros que você pega e fala, gente, eu tenho que terminar. Você mata até horas de sono, porque você realmente quer terminar. E isso é gostoso, né? é Eu assim. acredito que você, não sei se você tem muita pessoa que também te chama, né, no privado do Instagram para falar, porque a gente é daquelas autoras que surta lá, né? As autoras. Ah, eu gosto demais quando chamam. E quando fala assim, vai ter livro de fulano? Não, não pensei em livro de fulano. Tipo, esse propósito decente, você vai ler, aí se você ler, eu tenho certeza que você vai chegar pra mim e falar assim, você vai fazer o livro de tal pessoa? Então, a gente Todo luta mundo me para pergunta se eu vou satisfeita. fazer. É. Aí eu falava assim, quando eu terminei, eu falei, vou escrever um contozinho para essa tal pessoa. Mas aí não veio inspiração, acho que ele não quis falar e veio surgindo outros livros na frente e ele tá aí ainda. Ó. Deixa lá para a imaginação dos leitores. Eu sei porque eu dou uma citada direto com as autoras. E deixa eu te falar, você quer falar um pouquinho dos livros? Eu vou te mostrando umas capas, você vai contando um pouquinho pro pessoal. Tá. Esse daí é o Seu Rendido pela Virgem. Ele conta a história de Dominique e Sara, né? Que é um acordo de casamento aí que Amei. foi Eu tô armado pelos sinopse, pais. amiga. Amei. Eu É, tava lendo aqui, eu falei, gente. é. É aquele clichê que quem é leitora de romance ama, né? É o casamento arranjado pelos pais. Ou seja, o pai dele negocia com o pai dela e arma esse casamento. E aí ele tá lá e diz que não vai casar, pronto, e acabou. Ela aceita porque ela quer, ela preza muito pela família dela, né? Uhum. Então, se é pra felicidade da família dela, ela encara. Mas o Dominique, ele bate o pé dizendo que não vai. E o pai Dominique é bem taxativo. Se você quer comandar a empresa, você vai ter que casar, porque senão quem vai comandar vai ser ela. E ele fica pé da vida. Para não perder Pra ela, né? o patamar que ele tá, para ela, para uma mulher, ele casa com ela. E aí a gente vai o desenrolar da história, né? Eles brigam mais do que tudo, mas ele é aquele homem que, sabe, que gosta de curtição e que gosta de pegação. Imagine, tá com a mulher dentro de casa e a mulher lá desejando ele, enfim. É muito Não, bacana. E aí tem a não vou história, né? Que contar eles. para deixar o pessoal curioso aqui, mas assim, na sinopse aqui, ela faz uma coisa, né? Ela faz uma coisa que ela fala assim, já que eu vou ter que casar mesmo, vou fazer tal Já que eu. coisa. Isso. Então, isso Já que eu aqui, vou gente, eu falei, casar, ai, peraí. gente. Exatamente. Já que eu vou casar aqui, eu também não. Preciso aqui fechar minha solteirice com chave de ouro. Oi, E sim. aí, essa solteirice é fechada com chave de ouro com uma pessoa. E depois ela descobre que essa pessoa é o noivo que ela Chave prometida de dela. cadeia. Foi chave de cadeia. Então, assim, ela lembra dele, sabe? Quando ela vê. Só que ele não lembra dela. Eita, que E ótimo. ela acha que ele finge que não está lembrando dela. Só que de fato ele não lembra dela. E eles têm uns pega pra capar aí no livro. Ela engravida dele. Ele diz que não é dele. É.
Olha, gente. Ó, esse daqui vai ser aquele lá que vocês têm que se preparar o coração, então. Porque só na sinopse aqui eu falei, gente, eu já deixei ele aqui do meu ladinho, que eu falei, ele vai ter que ser um que eu vou ter que ficar achando. Esse daí é aquele livro que você só fecha depois que você lê o final. Olha. Você não Gente, consegue parar porque você quer desvendar, né, as próximas páginas. aí eu tô aqui vendo a Lucimar. A Lucimar é uma amiga minha e assim, quando a gente chega em alguma festa, aí ela já fala logo, a gente chama ela chama a gente de comadinha. Ela fala, comadinha, o que você tá lendo aí? Fala, ai, comadre, tô lendo tal livro. Ela conta um pouco. Eu falei, mulher, vai ler. Ela, não, eu gosto de tu contando a história. Aí eu vou contar a Ela história. botou aqui, eu gosto de ouvir. A gente até quer contar, né? Mas aí a gente pensa, vou contar spoiler. Tem gente que não gosta do spoiler, né? Eu amo, gente. Nos Eu grupos, as também meninas amo, devem gente. Ó, odiar, que quando o pessoal, gente, tem um spoiler, eu falei, pode contar. As meninas, não, eu não quero, não. Tem gente que eu surta mesmo. amo spoiler. Spoiler. Ó, o único livro que me fez não ler o spoiler, não fez ler o final de um spoiler foi. Ai, meu Deus, esqueci agora o nome do livro, mas ele tem até o filme que tem Trix, acho que é o número 4, Divergente, Ah, lembrei. A sim, trilogia Divergente. sim. Quando eu soube do final, eu não li o último livro. Eu falei, não vou ler, Foi. porque eu fiquei muito revoltada, porque a autora. Eu não li ele ainda, eu assisti o filme, Só. mas eu não li ele. Mas a gente surta, filha. Olha, eu fico doidinha. Então, eu gosto de contar também para ela e ela dá risada. Eu falei, mulher, mas lê. Porque às vezes eu interpreto de um jeito e outra pessoa que vai ler vai interpretar de outro, né? Às vezes, eu me apaixono pelo malvado. Porque eu falo assim, ele é malvado, mas ele deve ter uma história para ele ser malvado. O que aconteceu com esse malvado? Exatamente. A gente já tá preparada para passar o pano, né, Pois Jana? é, mulher. Esse famoso passar Ô, de filha, eu pano é também passo terrível. pano. Olha. Eu também passo muito pano para esses mocinhos assim, ó. Eu digo, não pode, não pode. Mas eu tô lá passando pano. Tipo, menina, eu li o livro da Colin, que agora tá no auge aí, que vai lançar até o filme. Antes que termine? Não, como é o nome do filme? Do livro, meu pai. É assim que acaba. Isso, eu comecei a ler o livro. Aí eu vim aqui nos meus stories. Falei, gente, eu tô apaixonada pelo mocinho, esqueci o nome dele agora. Aí uma colega minha falava assim, vai vendo, quando chegar de tal página tu vai odiar ele. Eu falei, não é possível. Aí aconteceu um episódio. Eu falei, não, peraí, não, a Colin não vai fazer isso. Eu tenho certeza que não vai fazer. Então, assim, até os 45 ali do segundo tempo daquele livro, eu tava ainda assim, dizendo, não foi real. Não é possível que a Colin escreveu esse mocinho desse jeito. E aí foi que eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou odiar esse cara que a Colin fez com que a gente amasse ele, mesmo sabendo que ele tava fazendo coisa errada, né? Eu fiquei passada. Eu falei, gente, eu Mas falei, se ela perdoar esse homem, eu tô aqui preparada pra passar pano pra esse mocinho, podem me chamar de doida, o que for. Pois é, mas sabe É quem porque às me vezes a fez construção mudar do assim? personagem. É difícil, assim, tem toda essa construção. A Jana Perla que é a culpada, porque ela fez um livro, mas eu odiava, eu tinha um ódio só de ouvir o nome da personagem, que era a Estefânia. E aí eu odiei. Aí o que que ela fez? Ela escreveu o livro da Estefânia. Aí ela foi contar o porquê que a Estefânia fazia tudo o que ela fazia. Gente, passei o pano, literalmente, passei o pano, abracei, amarrei e ainda sequei os cabelos dela. Porque eu falei, não. Ficou meio Aí, desconfortável. ó, então aí, ó, você falou dela agora que ela escreveu um livro, aí me lembrou de uma autora que eu sou muito fã, quer dizer assim, tem alguns livros de série dela que eu não gosto muito, mas a Abby Glines, a série Rosemary Beach, todo mundo detesta a Nan, né? Que é a irmã do mocinho principal lá da história. E aí ela foi escrever o livro da Nan, dessa irmã. E muita gente passa o pano pra ela, só que eu tenho tanta raiva dessa mocinha que eu tenho um livro, mas nunca li. Oi, não diga não. Não, e eu sou dessas assim, que se você tiver uma série ou uma trilogia, eu compro os três. Eu vejo a capa, eu gostei, eu já compro os três. Mas já aconteceu de eu comprar, que nem eu comprei uma série grande, e aí eu li o terceiro livro, eu odiei. Odiei. Ave Não é Maria. nacional, tá? Não é nacional, mas eu odiei com todas as forças do meu ser. Ficou o resto do livro lá, porque eu não quis ler. Assim, eu terminei os três, mas o restante eu não li, porque eu falei, não Não gostei. vai, né? Não vai, gente. Eu tentei, eu olho para ele lá, muito empacotadinho, falei, não vai. Não E, consegui. Então, e, tem e no livro caso, e no caso a série
E no caso a série é continuação ou são de personagens É diferentes? continuação, só que com a mesma pessoa. E é muito livre com a mesma pessoa, entendeu? Ah, Então, a ah, mesma pessoa é muito eu sei gostosa como por é. muito tempo. Então, eu falei assim, é muita gostosura, não dá, eu acho que não funciona. Não existe isso, então eu Tipo não. After, né? Pois After, sim. todo mundo tem uma relação de amor e ódio por esse coisa, né? Eu tenho uma relação de amor e ódio. Quando eu li, ainda não tinham trazido os livros pra cá, pro Brasil, né? Eu li pelo, oh meu Deus, eu li pelo Wattpad. Só tinha livro internacional. E aí eu falava assim, e quando eu li ainda era fanfic, né? Não era nem Ardinha, era Harry mesmo, que Harry Styles, né? Da One Direct. E eu falei, gente, eu sentia tanta raiva do personagem, mas eu amava ao mesmo tempo, que me dava uma palpitação no coração, crise de ansiedade. Eu falei, eu não vou ler mais esse livro. Ah, mas eu tô com saudade desse livro, eu vou ler. E eu falei, é um livro ali que é pra deixar a pessoa doida mesmo. E Pois eu sei é, que tem mulher, muita tem coisa uma. errada que ele fez, mas eu tô lá passando pano, viu, pra ele. Pois é, mulher, a gente fica tentando achar uma desculpa, né? Por que que ele é assim, né? A gente fala assim, tem alguma desculpa, não Isso. é assim, porque por nada. Ninguém é ruim por nada. Alguém passou alguma coisa na É, a gente fala assim, infância. vou passar pano já que é tudo fictício. Pois Claro é, que na vida mulher. real é outra história, né? Não, Porque tem pior gente que gosta de misturar, né? Ah, se você passa um pano no coisa de mentira, num livro, você vai passar na vida real. Não, né? Claro que não. A gente passa porque tá envolvida ali com a história, com tudo isso, com o mundo imaginário. eu fico meio assim, sabe? Porque eu sou meia. Já percebeu assim que eu não sou muito lady, né? Eu sou meia bruta. Então, assim, quando eu vejo alguém assim, a pessoa toma tanto pra ela, às vezes vai pro autor, briga com o autor porque o autor fez tal coisa. Eu falei, gente, é um livro! É um livro, não é Pois é, real! Amiga, acorda! Eu fico muito não brava. é. Porque eu falei, gente, tem ódio que a gente tem ódio do personagem, tem hora que a gente ama, que a gente chora, que a gente surta, mas é um livro, né? Então eu não posso ir lá na autora e falar assim: você é louca de fazer uma coisa dessa, como se aquilo fosse real, como se fosse a vida mesmo, né? Eu nem. Olha, não dou pra essas coisas, não, mulher. Eu sou meia bruta mesmo, não dou pra essas coisas, não. Eu sei que é um livro, eu sei diferenciar, então É. é bem legal. Hoje, se você não fosse autora, você procuraria algum outro tipo de formação? Ou assim, se hoje eu não fosse autora, eu queria ser advogada, queria ser terapeuta. Não, ó, eu antes eu trabalhava na área de faturamento da área de saúde. Sim. E eu gostava muito do meu setor. Eu trabalhava na empresa há quase 6 anos. E eu saí dessa empresa, como eu falei, porque meu esposo foi transferido de cidade, Uhum. então com filho pequeno eu acabei indo, né? Então nunca procurei, se eu não fosse autora eu ia ser tal coisa. Não, eu sempre estava muito realizada profissionalmente nas áreas que eu escolhi para trabalhar. Que bom. Isso é legal. E hoje teria algum gênero que você jamais escreveria? Eu acho que terror, porque eu não leio, não sei nem pra onde vai, não assisto filme, não leio, então, sabe? Serial killer, essas coisas tudo, assim, que envolvem muita matança. Tanto que o Derek aí era pra ter uma pegada mais de máfia. E aí, eu fui e mudei pra. Misturei mais um romance, né? Porque eu não Sim. consigo escrever algo só de máfia. Ai, que legal. Eu também não daria certo no terror, eu também não escreveria o terror e nem leio o terror, porque depois a gente fica com medo Também de não tomar leio, água não. na cozinha, né, mulher? É assim mesmo, viu? Odeio Ou então aqueles você tá já filmes. dormindo, É. tem um barulhinho assim, tá, que você já começa a pensar, meu Deus, será assim, ó, eu assisti aquele filme, veio Pois alguma é. coisa aqui pra dentro de casa. Eu também Minha sou morrendo de filha, medo. eu Sema... Foi sofro. que Eu dia? não durmo nem com os pés descobertos. Não tem noção. Semana, Semana passada eu fui no salão, né? No salão, eu fui no salão. E aí quando eu cheguei lá, tava o cabeleireiro e as manicures estavam assistindo um filme. Que ele falou assim, fui fazer um teste de mecha lá. Aí ele falou assim, tu liga da gente tá aqui assistindo o filme? Eu falei, não, pode ficar à vontade aí. Bota E aí ela à falou que vontade. é um filme de terror e as meninas morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, eu não vou nem olhar. Aí tá eu lá concentrada, tal, tomando um cafezinho lá. Vai eu olhar para essa bendita televisão, bem na hora do susto, menina. Pra quê? Eu É. derramei café no meu cabelo, no Olha, meu óculos. Falei, meu Deus. Eu eu falei, não não. durmo. Eu falei, ó, eu vou virar pra cá, viu? Porque Olha, falou em filme de terror, eu tô correndo. Já assisti gente, não dá tanto, muito não. quando, E filme de terror quando era é sempre adolescente, assim, mas né? hoje.
Então, eu já não assistia quando eu era criança. Na minha época de criança, que era entregando a idade, Eu o assistia terror era o Jason, né? Era o aquele Fred boneco. Krueger. Como é o nome daquele boneco? Gente, É, e tinha aquele boneco Chucky. gente, aquele boneco não é Deus, não. Deus é mais, até hoje, quando eu vejo aquele boneco, eu falei, "Oxi." Não, eu também eu não gosto de terror, eu não gosto dessas coisas assim. E aí eu já fico com medo, porque filme de terror é sempre assim, a mocinha abaixa a cabeça pra lavar o rosto na pia, quando ela levanta tem alguém, pum, atrás dela, assim, eu falei, rapaz, como diz O a filme história, eu ia era. ficar de fralda o filme todinho. Não ia dar pra mim, não. Não dá. E tinha aquele, o filme O Pânico, né? Era sucesso, né? Quando falava assim, Pânico 1, Pânico 2, a gente lá morrendo de medo. Tava lá assistindo. Tava lá assistindo. Mulher, eu não assistia, não. Eu não assistia, Eu não. assisti. Eu não assistia, não, porque eu sempre fui assim, sabe, corajosa. Aí eu falei, vou assistir nada, rapaz, daí porque eu não vou dormir. Eu não durmo até hoje com os pés de fora, porque eu vi um filme que a pessoa tava dormindo e tinha uma coisa ruim assim pegando nos pés. Eu Deus posso é dormir descoberta, mais. mas meu pé tem que estar coberto. Porque Ainda bem senão. que eu não assisti nenhum filme assim, não. Pois é, mulher. Mulher, eu tô vendo as suas capas aqui, ó, uma mais linda do que a outra. Que, gente, Sim. vocês não têm. Olha, eu tenho mania Aí de, você tá de vendo? imprimir as fotos. Que eu amo Os capa. livros, né? Aquele outro lá, Olha, é muito livro. E cada livro é dois. E cada página são dois. E ela tem muito livro, gente. esse aí que tá do lado da Virgem, que é do. Esqueci o nome, não, daqui, ó. O Preço do Amor, tá vendo? Isso. É uma série também em parceria com a Liz, que eu escrevi o Derek, né? E Uhum. com a outra autora chamada Thaís Oliveira. Essa capa quem fez, por sinal, foi essa autora, Thaís Oliveira, que ela é capista. Olha, gente, Ela é muito maravilhosa. eu vou mostrando assim, só para o pessoal ter noção dos seus livros, né? Infelizmente a gente Esses dois não. são contos. Olha, Quem gosta de ler bem rapidinho, os dois aí são contos. olha isso, gente, que espetáculo. Esse do Coração Leão não é meu, não, é da Mari Silva. Ah, É da porque Mari eu fiz a Silva, mulher, diagramação sabe? É dela. aqui, ó. Isso. É que eu fiz a diagramação Foi, aí dela e mostra aí ele. acaba entrando. Isso. Isso. Ela Eu botou deixei lá ele o meu aqui porque nome. exatamente eu ia falar. Você faz diagramação também, porque eu vi, e tem uma antologia também que você participou, né? Cadê? Acho que é Participei de uma antologia. antologia da É, é Qualis, aquela vida pelos olhos do guarda-real, é Pelos isso? Olhos do Guarda. Isso, ó. Eu Olha. participei da antologia A Vida pelos Olhos do Guarda Real, isso, da editora Essência. E tem uma outra antologia que eu participei também, Permita-se, da Qualis, Deixa eu da ver. editora Qualis. Gente, ela tem muito livro. Tem um dos surfistas aqui, né? Um mais lindo que o outro, né? Esse daqui é tipo dorama? Não, não é tipo dorama. Ele é um coreano. Ele foi inspirado no meu Park Seo-joon. Você assiste dorama? A mulher, eu amo. A minha Ah, meu filha brinca comigo. Deus! Eu amo. Oh, e novela turca também, eu sou um perigo. Se eu Não, pego, já olha. turca eu já não assisto. Eu já tentei, mas não consegui, não. Esse É, daí foi baseado no Park Seo-joon aí, ó. Meu bonitão olha. lá, lindo. E eu fiz o Brian. Ele é um coreano que mora no Canadá e vem curtir o carnaval em Salvador. Oh, delícia. Adoro. E esse daqui também, ó, eu achei bem interessante. Ó. O Rafael ou o de É, cá? Rafael. Greg? Rafael. Rafael, ele é um personagem secundário de Gael. Então, E vi aqui, aí eu é o já ia Greg. falar. Eu acho lindo esse nome. Inclusive, é o nome de um sobrinho. Gael. Gael. Esse livro aí é aquele clichê de vizinhos que se odeiam e ele foi abandonado no altar. É avesso a casamento e a vizinha dele é uma design de vestido de noivas. Então, tudo. Que É, fofura. Olha, gente, que coisa mais bonitinha, gente. Pecinho. esse aí é um drama, um pedacinho de nós. Ele é um drama. E Derek é o que eu tô E lendo. Derek, né? Oh, Derek, menina. aí, ó. A capa já entrega, né? Que tem alguma coisa aí, ó. Dois homens iguais. Olha, e este cabelo, né, gente? Eu já E fico esse imaginando. cabelo, é. Então, eu fiquei imaginando, porque tem uma novela da série turca que eu assisti, que ele tinha um cabelo grande, né? Que é o Khan, não sei se você já leu, acho que É o Khan, gente, sei. aquela Ah, novela pois da também. Gael. Oh, meu Deus. O Gael, ele é inspirado lá no Khan. Jura? Ah, já sei que eu vou Ju. amar, então. Porque é maravilhoso. Eu fico ainda revendo que eu participo, Esse vejo é um aqueles conto de grupos. Natal. Esse aí, Mister Joy, é mais focado numa mulher que ela se divorciou e foi viver a vida dela. E ela é psicóloga. Ela é terapeuta de casal. E o personagem masculino, ele é um massagista tântrico. Ai, que chato! Nossa, chato, né, menina?
Que difícil, deve ser um sofrimento para ela. Não é, menina? E esse aí é um conto de Natal, cartas de Natal, né? A gente se inspirou aí, a Mari Salles também faz parte desse conto, assim, né? Dessa coletânea de cartas de Natal, né? O povo deixa a cartinha no correio e a gente realiza um pedido, tudo isso. Ai, que delícia. Pronto, aí foi o Surfista. O primeiro livro que eu botei lá, o conto, foi o 1. E aí eu terminei o Surfista 1, o povo é apaixonado e dizia assim, eu quero saber o que foi que aconteceu com ele, porque na verdade seria um romance de verão. Um romance de verão é o quê? Você conhece, namora e tchau, cada um vai pro seu canto. Mas o povo não quis que cada um fosse pro seu canto. Queria Henrique com a menina, com Samantha juntos. Aí eu tive que, né, trazer eles de novo aí. Lindo. Ai, eu amei isso aqui, ó, gente, olha. Diz aqui no... Aí essa capa aí, são os 3 juntos. Tipo assim, eu peguei os 3 contos juntos e coloquei em um só. Lindo. E essa capa aqui, não, esse aqui é não é seu, não. Esse da Mari Silva, Infiel, você fez alguma coisa? Eu fiz diagramação, aí ela me coloca lá nos coisas. Dessa capa, né, menina? Aí, isso. Olha aqui, gente, ó. Esse aí é um jogador de futebol, que ele tinha um relacionamento com uma menina, e aí ele largou o relacionamento para viver a vida dele profissionalmente, porque ele virou um jogador de futebol profissional, morando em outro país. E aí eles acabam se reencontrando em uma Copa, porque ela é juíza e apita o jogo do time dele. Adoro aquelas mulheres que são juízes em jogo. Falei, põe ordem, isso mesmo. Adoro. Olha. Essa é a história do Pedro. O encontro com o Cioso. Eles vão para o encontro armado pelos amigos, porque nenhum dos dois gosta de sair para curtir. E aí a amiga dela namora com um amigo de Pedro. Aí os dois armam esse encontro, entendeu? Eles acabam ficando. Eles começam a ficar, e ela vai fazer uma entrevista de emprego. Quando vai conhecer o CO, é justamente o cara que ela ficou. Eita, rapaz, olha. Aqui eu vi que tem um box, né? Que é Isso, do surfista. Lindo também. Isso. E olha aqui. E aí o livro do Ian, que é um pai por contrato, amor. Olha. Quer dizer, você vê aí o tracinho, o avô dele fala que ele precisa ter um filho, que ele tá perto de morrer, então ele precisa ter um filho. Aí ele vai, quer, tipo assim, faz um acordo com a mulher pra engravidar dele, sabe? Só que depois ele vai e desiste. Aí a mulher fala, não, ó, senão seu avô não vai casar, eu não quero seu dinheiro, vamos ter o filho. Ele mesmo assim não quer. Aí ele acaba descobrindo que o que era pra ser por contrato acabou sendo por amor mesmo. Então, tá vendo? É o Ian. E esse daqui... Esse é o Lucas. Gente, uma delícia essa capa também, né? A capa da Amazon é maravilhosa. Gente, o material da Amazon é luxo, fia. É coisa de gringo mesmo, né? Como diz o povo. O povo fala tanto assim, é coisa de gringo desvalorizando o nosso. Mas não, o material realmente é diferenciado. É bem macio, gente. Parece um veludo. Aveludado, né? Olha. E aí tem os outros, né? Que eu acho que junto com outras autoras. Cada autor acho que fez um, é isso? Isso, tem a Liz, a Mari Salles e a Cláudia Castro aí. Cada autor fez um. E tem a Anne Silva. São 5 autoras. A gente criou a série aí dos irmãos Lamartine. Aí cada uma conta a história de um irmão. Eles têm que assumir as empresas do pai, que tem cada um em uma cidade. Aí cada um fica ali responsável. Quando o pai morre, ele deixa em testamento isso. Você falou que tem a Cláudia Castro também? Tem a Cláudia Castro aí. Eu conheci a Cláudia Castro através da Bienal de São Paulo, né? Eu comprei os livros dela. Ela é maravilhosa. Gente, muito gente boa. Nossa, muito maravilhosa. Fiquei apaixonada lá por livro dela que eu li. Então, nossa, muito linda. Essa capa tá perfeita, gente. Olha aqui, ó. Eu sou dessas que fica olhando os detalhezinhos, sabe? Então, eu amo capa. Muito gostosa, gente. Bem macia. E esse daqui que eu tenho, já quero mais físico, tá? Depois já vou procurar mais. Onde tiver físico, eu vou querer. Esse você fez pela Portal, né? Esse foi pela Portal. Aí eu dei um tempinho, porque foi bem rapidinho, né? A entrega, eu gosto muito da Portal. Eles entregam bem rapidinho mesmo. E assim, quando eu lancei esse livro aí, eu tava com a neném. Eu tava grávida, meu Deus. Eu tava grávida. E aí eu tive bebê. Então foi todo esse processo, assim, de a readaptação, né? Com o bebê, com tudo isso. E aí tive os problemas da família. No caso, meu pai ficou doente. Aí eu acabei dando um tempo na parte da escrita. Já era pra estar com outro livro, mas vai vir outro livro físico em breve. Então, muito em breve. Gente, já está
de um Vendo? A autora militar. preparada é assim, a gente vai mostrando a foto, ela pá, 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 ela já vai contando um bocado de coisa. Se fosse eu, já no terceiro livro eu já tinha esquecido o nome do principal. Eu ia ter que andar com uma listinha, porque senão eu já tinha escrito. Então, vocês viram que é bastante livro, pessoal. Dá para vocês estarem, eu me procurando, ou tá procurando a Denília, para ver mais onde pode estar encontrando os livros dela. Olha, a gente já está aqui, já passamos, já tem uma hora que a gente está aqui conversando, e se deixar, a gente vai, né? Mas assim, É, ó, vai já. longe, né? Mulher, eu queria te agradecer muito. Queria que você agora falasse para o pessoal, onde o pessoal pode encontrar mais seus livros, o que você tem de novidade aí para contar aí pra gente, o que já está no forninho, ou o que já saiu, tá esperando dar uma esfriadinha ali pra gente conhecer. Então fala um pouquinho agora dos novos projetos. Ó, todos os meus livros estão em e-book. Você encontra na Amazon, né? O físico tem o do Lucas aí disponível e só o da editora Portal, que é diretamente com eles, ou no site da Amazon, que é a opção de comprar ele pelo meio físico também. Então, por enquanto, só estão esses dois. O restante é tudo e-book, né? Aí tem agora o quê? Eu relancei esses dois livros agora, que é Corações Apaixonados e Proposta Indecente. Eu dei uma repaginada nele, né, por dentro da história. Não mudou ali o final, nem nada, né? A gente só faz aquela adaptação, porque como eu falei, né, eu escrevi lá anos atrás e trouxe para agora. E aí com a capinha nova e coloquei ele assim, o que realmente era, que eles são a história dos irmãos Bianucci. Então vai vir um terceiro livro aí, mais pra frente um pouquinho, que é um terceiro irmão que ninguém sabe e vai descobrir depois, e a gente só descobre lá no terceiro livro, que realmente tinha aquele irmão. Entendeu? Aí a gente vai conhecer toda a história por trás, por que ela é irmã, por que que aconteceu isso, tudinho, né? Mais detalhado. E mês que vem vai ter um lançamento aí, dia 5, com uma parceria que eu tô fazendo com a Ali Santos. É uma história aí de mãe solo, né? E essa mãe solo, ela precisa de um trabalho para poder criar o filho dela. Então ela mora com o pai, e o pai da criança não quer conta, né? Nem quis saber, não registrou, então ela tem que se virar sozinha ali. Então ela vai em busca ali de dar o melhor pro filho dela. E aí no meio desse caminho ela encontra, né, uma pessoa que está precisando muito de uma ajuda. Então aí ela fica ali, não vou aceitar porque vai contra os meus princípios, eu não gosto de mentir. E ela acaba pegando uma conversa dos sócios e ela fica pensando no chefe dela, que acabou respeitando ela assim, né? E aí pensa assim, ai, meu filho, eu preciso do emprego, mas também ela fica ali com aquele negócio, poxa, eu não conheço o cara, não vou me meter no problema dele. Mas fica ali, não, eu tenho que ajudar, porque ela tem um coração muito bom. Então acaba aceitando ajudar esse homem aí. Olha, tá Nem vou vendo? contar mais, senão eu vou contar Olha, spoiler. eu não Mas ligo, vocês vão você sabe que encontrar eu não Davi ligo. Blank, não liga, né? E a Aline Santiago. São os próximos protagonistas aí que vai estar disponível na Amazon dia 5. Olha que maravilha. Se já tiver material, tá? Depois, se você quiser, pode me mandar que eu divulgo também aqui. Coloco nos grupos que eu participo, que eu participo de bastante grupos de autoras. Eu jogo lá Uhum. sempre nos grupos, né? Quando tem novidade. E quando a gente tem Breve grupo tem. que a gente manda para as administradoras, olha, posta lá, e elas postam lá pra gente também. Então, se precisar de divulgação aqui, o que a gente puder fazer, a gente vai estar fazendo. Pronto, Ai, olha, já tô pronto, ansiosa agradeço. aí, ó. Já desejo muito sucesso aí, né? Então, Obrigada. que muito sucesso, muitas, muitas histórias. Eu fico assim impressionada quando eu converso com as autoras, que assim, é muita história. Você tem muito livro, amiga. E aí você fica imaginando, gente, olha que abençoada é a mente de um autor, né? Porque assim, são 8 anos, muitas né, nesse meio. Ave histórias. Maria, muito chão. Quando você olha para trás assim, estamos em 2023, eu falo, meu Deus, eu comecei a escrever final de 2014, dezembro de 2014. Pensei muito chão, É né? muitas Tem autores aí que histórias. eu conheço que tem muitos anos, né? E eu falei assim, aí, tá vendo? Tá É aquela vendo? coisa, né? Você aí que tá começando a escrever agora, às vezes chega num momento, num patamar que a gente fala assim, cheguei na exaustão. Nunca desista, dê um tempo, Sim. pausa, refresca a mente e volta. Porque se é isso que você gosta de fazer, né, não adianta. Você pode fazer Ah, mil coisas, sua mente sempre vai estar ali, ó, ligada naquilo. Oh, eu me sentia tão mais prazerosa fazendo isso. Então, e a tudo é gente tomar tem que buscar um também coisas que fôlego, né? satisfaz a gente, né? Porque não é só ganhar o Exatamente, dinheiro, né? Jana. Dinheiro a gente Não, precisa, porque, como diz, a gente nasceu, foi guerreira, não foi herdeira. Então a exato. gente precisa mesmo, mas só que a gente também tem que buscar a satisfação própria, porque não tem nada pior do que você estar trabalhando dia a dia
Eu falo muito isso onde eu trabalho, né? Eu falei assim, a gente está trabalhando todos os dias e a gente passa mais tempo na empresa do que na própria família. Bem de Então, casa, isso. e aí não tem nada pior que você ter que se levantar e falar, caramba, vou ter que ir. E você vai porque você precisa do dinheiro. Essa sensação é horrível, gente. É horrível. É E eu tenho pra mim, assim, quando você chega no momento que levanta e fala, ai, tenho que aturar mais um dia de trabalho, pra mim já, tipo assim, já chegou no limite da pessoa. Então não tá mais fluindo, porque você ir forçada é como você falou. O trabalho não flui, as horas não passam. Aí você tem gente, né, que faz isso e passa o dia reclamando lá no trabalho. E eu acredito muito em energia, sabe? Por mais que você esteja bem, a sua colega ali do lado tá reclamando, aí você vai acumulando aquela energia negativa. Eu falei, meu Deus do céu, e acaba pegando na pega. gente. Ou pega, menina. Ou não fala, não. Eu tenho um grande problema com esse negócio de energia. Porque se eu, ser, eu sou budista, né? Eu sou budista, minha religião é budista. Mas, assim, não é budista do budinha, tá? O pessoal fala, ah, você é budista do budinha, que senta para a moeda de embaixo. Não, amiga. Né? O budismo meu é de Nichiren Daishonin. Mas, assim, eu acredito muito em energia. E aí eu tenho Eu este também problema. acredito, já, né? Ai, se eu chego num lugar que tem aquela pessoa com aquela energia ruim, me derruba. Literalmente me derruba. A mim também, Jana. Eu E fico. tem Você não tem pessoas que têm noção. uma energia É um pesada, né? tão pesada que nem precisa abrir a boca. Eu já consigo sentir. Eu falei, gente, não é possível que eu tô sentindo isso. Eu falei, não, eu gosto de estar num lugar onde eu sinto aquelas energias boas, porque quando uma pessoa ela tá com energia positiva, parece que dá uma reanimada mais na gente. O clima Exatamente. fica leve, é outra E coisa. eu sou aquela assim que onde eu chego é bom dia, boa noite, eu cumprimento todo mundo, eu falo com todo mundo. Mas tem pessoa que quando você passa perto, é que nem você falou, não precisa a pessoa falar. Você passa perto, parece que aquele negócio Você que você sente. fala, meu Deus! Você sente É que você fica assim mesmo. pesada, seu dia não rende, parece que até sua pressão cai. Fica aquela sensação do corpo ruim, tremendo, para me dar até uma tremedeira no meu corpo, que eu falo, ai, gente, credo, vamos escutar umas musiquinhas aqui. Quero até pular, falei, sai essa energia ruim. Então, eu acredito muito em É energia. Eu assim falo mesmo. muito isso onde eu trabalho. Falei, gente, às vezes a gente não tá bem, né? Mas chega aqui, oi, gente, bom dia, porque às vezes o seu bom dia vai animar uma pessoa, vai fazer o dia dela diferente. Ontem eu estava participando de uma reunião da minha religião e uma matéria que até ela tá aqui, a Yara, que é uma grande amiga minha, estava falando, né, sobre amizade, né? E é exatamente isso. Às vezes você não tá bem, vem aquela amiga e te manda uma mensagem que anima o seu dia. Então, assim, por que que você também não pode Exatamente. fazer o dia de outra pessoa feliz, né? Você vai lá, tá conversando, olha, mandou uma mensagem, como que você tá, amiga? Ou então manda aquelas figurinhas brincando, sabe? Alguma coisa, nem que a pessoa ri, né? Pra pessoa rir, para distrair, porque a vida da gente não é fácil. Mas se você começar a levar tudo de dentro da sua casa que não tá bem, ou outra coisa que você não tá bem, para dentro do trabalho, cara, você, além de você não render o seu dia, você atrapalha o dia de outras pessoas, né? Porque Exatamente, eu acredito muito nisso, Jana. Se eu tô com um problema meu fora da empresa, eu não tenho nada que tá levando pra dentro da empresa. Certo que às vezes você chega um dia que você quer desabafar com alguém que é mais próximo de você, tudo isso, né? Mas você passar o dia reclamando. Ó, e quando chega alguém reclamando, eu já até saio de junto, paro de puxar assunto, porque parece que quando você puxa assunto, ó, você vai ali, ó, abstraindo aquele negócio. Eu falei, não, não é pra mim. a gente trabalha em prédio, né? E Aí eu eu tenho falo uma colega minha muito que isso. quando falava assim, ai, gente, ai, eu fico em casa, não faço nada. Eu falei, vai assistir um dorama, menino, Pois pelo é, amor de Deus. É por isso que eu, mulher, quando para eu de não tô encher o sem saco, fazer vai nada, ler eu um assisto conto. meu. Eu falo, vai ler É, um eu falei, você vai livro. se assistir? Eu até Oxi, vai empresto ler os um livros. livro. Até empresto se você Aí eu quiser. não empresto, não, viu? Eu sou aquela leitora que não empresta Mulher, livro. eu empresto, mas eu sei para quem, sabe? Porque eu também sou cara de Ah, pau. Se eu emprestar, eu eu já falar, amiga, perdi devolve. muito livro. É, Eu porque eu já faço. emprestei muito livro e, tipo assim, já perdi muito livro, já não devolveram, já recebi com capa machucada. Então, fia, não é todo mundo também que eu empresto livro, Eu não não. sei Eu quero que você. leia, mas eu também não Eu, empresto, eu assim, não é não todos, sei não. você, mas quando a pessoa faz isso, ó. Ah, isso Gente, me acaba. quando eu vejo a pessoa assim, dá vontade de eu abrir minha caixa, porque eu tenho uma caixa enorme de marcadores, que eu De amo marcador. marcador. Um assim, ó, enorme mesmo de marcador. Dá vontade de você pegar e sair distribuindo, amiga. Coloca aí, não faz isso no livro. Mas tem isso aqui no livro, é para Ô, Jana, marcar, tá? Não é para e marcar. quando dobra assim? E Pois quando dobra o livro assim é. para ler? Eu vejo direto as pessoas assim, ó, dá até dó de só querer mostrar. Ó. Faz assim, ó, e fica lendo É, assim, ainda segura para marcar.
Eu falei, amigo, Aí faz eu isso no pé falei, da gente, floresta. eu falei, existe um marcador. Se você não tiver marcador. Tem vezes que quando eu vejo uma pessoa lendo que não tem marcador, eu levo. Eu canso de levar. Mulher, eu já Também tenho vários aqui. cheguei a marcar É, com Xuxinha. Eu tiro a Xuxinha do cabelo, põe aqui assim, eu já fecho, mas falei, eu bota um papel dentro. Eu falei, se não tiver marcador, coloca um papel dentro. Mas pelo amor de Deus, não dobra a página do livro, não, porque não esse acordei a negócio peito, aí é só muito eu era valioso. louca. Eu achei que eu era a única louca disso, foi porque dá vontade de eu xingar a pessoa. Mas isso é verdade, mas eu acredito muito em energia e assim, é gostoso quando você encontra pessoas que fazem o seu dia diferente, né? Que você pode também de algum jeito contribuir, né? Eu gosto muito assim, eu gosto mais de dar presente do que de receber. Então, assim, tem Eu dia que eu também, falo, Jana. essa semana eu vou comprar uns bombons, vou distribuir aqui para as meninas. Aí eu passo nas salas, meninas, trouxe um bombom, mas é por quê? Assim, que eu sempre dou em épocas comemorativas também. Aí eu falei, não, tô afim hoje de dar, eu vou vir adoçar o dia de vocês. Ela, eu adoro! Então, assim, às vezes você vai dar Eu tenho uma uma bala. amiga minha, eu tenho uma colega minha que também era assim lá no trabalho. Senão ela tá até aqui na live, né? Volta e meia, logo quando eu entrei lá no trabalho, elas iam lá e botavam um bombonzinho e, tipo assim, pra mim era novidade essa questão, né? Porque eu já trabalhei em outras empresas e não tinha essa parte dessa parceria, essa questão de... Às vezes é só algo singelozinho ali, você sabe que a pessoa lembrou de você. É muito bacana, né? Eu fiz uma Faz com vez que a uma. pessoa se sinta mais especial ainda. Pois é, mulher, eu fiz um dia que era assim, você pegava um papelzinho, tinha vários papelzinhos, eu falava assim, e essa mensagem que vai estar nesse papel é para você. Então, assim, tinha várias mensagens, eu peguei, tipo assim, umas 50 mensagenzinhas, coloquei em papelzinho pequenininho e coloquei assim no pacote e falei, agora vocês tiram uma mensagem e davam um bombom. Aí eles tiravam a mensagem, tinha uma frase motivacional. Teve gente que até se emocionou, falou assim, gente, parece que foi para mim. Falei, então, que bom que vocês gostaram, né? Então, aí eu dava o bombonzinho. E eu adoro fazer essas coisinhas, porque é mimo. Mas você muda o dia da pessoa. Às vezes a pessoa fala, ai, tava Muda. precisando disso, né? É, muda. Então é gostoso. Mulher, queria te agradecer novamente, tá? Porque eu te agradeci quando a gente conversou. Queria te agradecer novamente. Muito obrigado por ter participado. Essa live vai ficar gravada. Quem não conseguiu assistir, gente, quiser depois assistir ou pegou só o início, não conseguiu ficar até o final, vai ficar gravada essa live. Vou compartilhar com você, que também dá para você postar lá no seu. E Pronto. querer, assim, dizer, pessoal, se tiver alguma dúvida, se quiser conhecer mais os livros da Deliane, vocês podem estar me procurando ou procurando ela, que a gente puder ajudar. A gente vai estar ajudando e eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Ela tem muito livro, gente. É muita história para vocês escolherem o que vocês querem. Vocês podem até brincar de sortear. Qual que eu sorteio aqui? Porque Unido Unité, vou escolher você, né? muito ó, unido unité, vou escolher você. Aí, tipo assim, vocês vão gostar. Ô, Isso Jana, é bem interessante. Você vai participar da Bienal do Rio? não sei ainda. Como eu tô com a bebê pequena, né? Uma colega minha até me perguntou, eu falei com ela, eu falei assim, Bienal desse ano, eu só vou decidir muito em cima. Então Sim, ainda não tenho aquela certeza. Tá mais assim, tá mais pra não do que pra sim. Então tudo pode mudar quando eu estiver muito próximo. sim. Ano passado eu não fui pra Bienal de São Paulo, eu ia, mas meu pai tava doente. E aí, faltando 10 dias antes da Bienal, ele faleceu. Aí acabei que eu não fui. Eu não tinha comprado a passagem antes, porque como ele estava doente, eu falei, não vou comprar minha passagem. Então vou esperar. E eu tava com bebê pequena também, tinha tudo isso, né? Mas com fé em Deus, a do ano que vem, que é São Paulo, já é mais 100% garantida, assim. Só se for, assim, da vontade de Deus mesmo que eu não vá. Mas é algo que eu já consigo já me planejar, né? Minha filha já tá um pouquinho maior, vai estar perto de 3 anos, tudo isso. Aí desse ano eu só vou ter a certeza ali, acho que faltando um mês e meio para Bienal. Eu fui para Bienal de Salvador, né? Que teve no finalzinho do ano Sim, passado, que teve aqui. e a Tati postou Muito lá que bom. ele Esse... foi. Isso, isso. Muito bom. E foi bacana, porque assim, tinha muitos anos que não tinha acontecido Bienal aqui em Salvador. E aí voltou esse ano. Foi maravilhoso. Ai, gente, nem fala. Eu me transformo dentro da Bienal. Eu já saio com mala de rodinha, filho, porque sacola não dá, não. Braço não dá. Eu já levo mala de Não dá, não, rodinha não mesmo. aguenta, não. É. Não, Ai, fia. Bienal tem que ser com mala mesmo, pra cima e pra baixo. Não tem pra onde correr, não. pois é. Olha, então Mas assim, você vai pra do Rio? vou não, vou não. Ah, Não vou conseguir ir. Mas ai, eu fico e é de São sortando, Paulo. né? Tenho as amigas que compram livro pra mim lá. Elas vão e compram e me entregam. Mas aí tá bom. Mas olha, eu queria te Ah, deixar agora tá. em paz para você se despedir do pessoal, dar mais algum recado se você quiser, e você pode ficar à vontade. Tá certo. Jana,
quero te agradecer, primeiramente, né, pelo convite de participar dessa live. Foi muito bacana, né? Porque assim, a gente acaba conversando outras coisas, a gente se conhece melhor e brinca. A gente tem que fazer agora uma live para falar de doramas, né? A gente veio falar de livros. Isso, adoro. A gente já encontrou aí, tá vendo? Outro assunto aí em comum. Quero agradecer a todos que entraram aqui, que me prestigiaram, né, nessa conversa. E convidar vocês a lerem meu livro, né? Todos estão lá disponíveis na Amazon. Conhecer o meu perfil de autora. Estou aqui sempre postando novidades, seja nos stories ou no feed. E dia 5 tem lançamento. Estamos ansiosos aí, gente. Então vamos participar, vamos acompanhando ali, que a gente vai tendo mais novidades. E aí, com certeza já vai ser um sucesso, viu? Então, Tá olha, bom. quero agradecer a todas as pessoas que passaram, que entraram, que permaneceram, que fizeram, que comentaram, que fizeram os comentários. E queria agradecer muito vocês e vai ficar gravado, gente. Então, aguardem até a próxima live para conhecer mais uma autora, porque olha, aqui a gente está recheado. Parece que se eu fizer por 20 anos live, eu ainda tenho autoras para fazer live toda quinta-feira. Não é? Se tu fizer aqui todo dia, vai ter autor ainda. Você Pois vai ver. é, eu fico apaixonada por isso. Então eu faço porque realmente eu amo mesmo. Então eu queria te agradecer mesmo, viu? Uma boa noite para você, boa noite para todo mundo, gente. E ó, um cheiro, viu? Boa Tá bom? noite, Tchau, gente. boa Boa noite, noite. Jana. Tchau. Tchau.